Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nossa edição de hoje vai falar sobre um assunto que mobiliza milhões de brasileiros que, ao mesmo tempo, boa parte do país desconhece. O plebiscito pela divisão do Estado do Pará. Para isso, convidamos dois importantes jornalistas da grande mídia nacional, Aloysio Maranhão e Kennedy Alencar. Você pode participar fazendo a sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador, através do Twitter e de nosso chat do site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia esta semana. A Rede Globo estreou ontem à noite um novo produto, o Telejornal da Família Brasileira, concretizando seu velho projeto de converter o Jornal Nacional numa mera passagem entre as duas novelas da noite. O episódio de abertura teve 15 minutos de pieguice, com a apresentadora Fátima Bernardes entregando o bastão à sua sucessora, Patrícia Poeta, sob a batuta de William Bonner. Inaugurava-se, ao mesmo tempo, uma nova modalidade, o glamour da notícia, algo remotamente parecido com o jornalismo. Parece até represália. Simultaneamente, as corporações de mídia estão tentando anular o dispositivo constitucional que obriga as empresas de TV a classificar a sua programação de acordo com o horário em que é exibida. O argumento é primário. Alegam que quem deve decidir o que as crianças e adolescentes devem assistir são os pais. Os constituintes de 88, com muita razão, defendiam a tese contrária. Cabe ao governo adequar o conteúdo da programação. Convém lembrar que tanto os governos de FHC como os de Lula tentaram obrigar as emissoras a cumprir a Constituição e não conseguiram. A obrigatoriedade do diploma para o exercício do jornalismo foi ressuscitada no plenário do Senado 2 anos depois de ter sido sepultada pelo STF. O assunto será novamente votado em segundo turno e depois encaminhado à Câmara. A grande imprensa não perdeu tempo e já acionou as suas baterias para intimidar senadores e deputados, mesmo sabendo que uma decisão da Suprema Corte dificilmente pode ser revertida. O pior de tudo é que o novo round da disputa está acontecendo justo quando as grandes empresas jornalísticas promovem pesados cortes em suas redações. A decisão do jogador Ronaldo de aceitar o convite para participar do comitê organizador da Copa mexeu com a criatividade dos chargistas. Teve quem lembrasse os conflitos de interesse do ex-fenômeno, garoto propaganda das cervejeiras. Na verdade, a maioria ficou na dúvida. Ronaldo terá voz de fato no comitê ou será apenas o porta-voz do todo-poderoso Ricardo Teixeira? De olho no passado, a historiadora Isabel Lustosa vai até Ouro Preto para falar sobre os primeiros jornais mineiros nascidos depois do ciclo do ouro. O padre Joaquim Viegas de Menezes foi o pioneiro da imprensa em Minas Gerais. Nascido em 1778, aqui em Ouro Preto, Viegas estudou no Seminário de Mariana, mas completou sua formação em Portugal. No começo do século XIX, aprendeu as modernas técnicas de impressão com Frei Mariano da Conceição Veloso, na famosa tipografia do Arco do Cego. E fez a tradução do Tratado da Gravura Água Forte a Buril, em madeira negra, com o modo de construir as prensas modernas e de imprimir em talho doce. De volta a Ouro Preto, o padre Viegas realizaria a proeza de imprimir, em 1807, as 14 páginas de um poema em homenagem ao governador. Não usou tipos, pois as tipografias eram proibidas no Brasil colonial, mas desenhou a buril os retratos do governador, de sua mulher, o mapa de Minas Gerais e todo o texto do poema sobre chapas de cobre.
Em abril de 1822, o chapeleiro português José Barbosa Pimenta e Sal obteve autorização para fazer funcionar em Ouro Preto uma tipografia. Chamou-a de Patrícia, porque era totalmente brasileira. Fora o próprio Barbosa, com a orientação do padre Viegas, quem fabricara as matrizes, fundira os tipos e construíra a tosca prensa de pau, onde seria impresso o primeiro jornal publicado em Minas Gerais. Lançado em 1823, o compilador mineiro duraria poucos meses, sendo logo substituído pela abelha do Itacolomi, referência ao pico que separa Ouro Preto de Mariana. Em seu artigo de apresentação, a abelha ressaltava o fato de que os materiais com que era impressa foram aqui fabricados, sem modelos e sem outra direção que o desenho de alguns livros. E, para a maior glória dos mesmos, grande porção dos tipos se fundiu de chumbo, extraído de nossas minas. Em 1825, a tipografia Patrícia começaria a publicar O Universal, periódico do qual adotaria o nome. A tipografia do Universal funcionava aqui, na antiga Rua Santa Quitéria, hoje Rua Brigadeiro Mosqueira. Se conservaria ativa até 1842, quando seu novo proprietário, José Pedro Dias de Carvalho, aderindo à Revolução Liberal, teria, segundo a lenda, derretido os tipos para fundir balas de fuzil. O improviso pode ser uma característica positiva para um profissional de imprensa, mas todo cuidado é pouco, como mostra o jornalista Maurício Menezes, de olho na gafe. Comentarista esportivo da Rádio Tupi, do Rio, o Jorge Nunes adora fazer citação. E você sabe, né, Dino, o cara vai se meter a fazer citação durante a jornada esportiva ao vivo, tem tudo para fazer bobagem. E não adianta o pessoal da Tupi pedir, Jorginho, não faça citação, Jorginho, não faça citação. Outro dia o Ronaldinho Gaúcho veio jogar no Flamengo, né? E o Jorge Nunes falou, isso aí tranquilo, isso aí não está se contando com salário não, porque isso aí já botou o burro na água. E era o burro na sombra, né? De outra vez ele foi falar sobre o time do Flamengo, que estava uma confusão danada, e falou, esse time do Flamengo é um verdadeiro saco de balaio. Agora, o que significa saco de balaio, ninguém sabe. Mas a grande citação dele mesmo foi quando ele resolveu dizer que Deus ajuda quem cedo madruga. E ele saiu com essa, olha, Deus sempre ajuda a quem está na chuva. Belém continuará sendo a capital, mas o imenso e antigo Grão-Pará poderá encolher dependendo do resultado do plebiscito do próximo dia 11 de dezembro, que pode decidir a criação de 2 novos estados, Carajás e Tapajós. Não se trata aqui de discutir se a administração de estados menores é mais eficaz, mais eficiente. Se trata de discutir o papel da mídia, que se pretende nacional, que se pretende defensora dos interesses nacionais, mas que tem deixado essa discussão num segundo plano. No próximo domingo, a população do Pará vai escolher através de plebiscito se o segundo maior estado do país vai ser ou não dividido em até 3. Se for aprovado, vão ser criados os novos estados de Carajás e Tapajós. Porém, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, já vão nascer deficitários em quase 3 bilhões de reais. Por outro lado, o estado é rico em recursos naturais, com a maior jazida de ferro a céu aberto do planeta na Serra de Carajás, mas com péssimos indicadores sociais e disputa violenta pela posse da terra. A divisão não vai resolver os principais problemas vividos pela sociedade paraense. O estado do Pará é um estado muito rico em minério, em recursos naturais, em biodiversidade, em floresta, em água e, portanto, energia, contribui com mais de 50% do saldo da balança comercial brasileira. Simplesmente dividir o Estado, tornar uma unidade federativa menor geograficamente, isso vai ser superador dos nossos problemas. Isso é uma ingenuidade, no meu entendimento, e é por isso que nós somos contra a divisão, porque, ao contrário de facilitar a superação desses problemas, vai dificultar, porque o custeio dessas novas unidades federativas vai ser muito alto para superar a necessidade de investimentos
para enfrentar essas dores, essas insuficiências, essas necessidades que a população dessas regiões tem. Nós temos absoluta convicção de que a criação de 2 novos estados no Pará é o maior projeto de desenvolvimento que nós oferecemos ao Estado e para a Amazônia. Aliás, essa revisão geopolítica já deveria ter sido feita há mais de 50 anos. E os exemplos vivos com sucesso que nós temos, mais recentes, é exatamente a criação do Mato Grosso do Sul, desmembrando-se de Mato Grosso, e a criação do estado do Tocantins, desmembrando-se de Goiás. E isso foi formidável. O estado do Pará hoje é um estado que não tem capacidade de investimento nem capacidade de ampliar o seu custeio. Perfeito? Não tem recursos financeiros para ampliar, nem para pagar o mínimo do salário, o piso salarial do professor. Por outro lado, nós temos o Tocantins ao lado, que é exemplo de um estado pujante, tem 1.400.000 habitantes, o Pará tem 7.800.000. Em 20 anos, construíram 6.000 quilômetros de rodovias pavimentadas. A campanha dos grupos contra e a favor está nas ruas. Mas a população ainda tem dúvidas e prefere se informar através da mídia local. Por enquanto, as informações que eu tenho é jornal, que lá uns falam uma coisa, outros falam outra. Os telejornais. Porque essa propaganda aí que eles fazem aí, isso é só uma enrolação. Eu acho que eles poderiam divulgar mais a campanha, tanto quanto o sim quanto para o não, e programas de entrevistas poderiam convidar mais as frentes a debater, a discutir sobre a criação desses 2 novos estados. Explicarem também claramente o que vão fazer quando não houver separação, porque a gente fica sem saber o que fazer, o que votar também, né? Estou bem informado, sim. Eu ainda não me decidi, na verdade, né? Porque fica aquele jogo, né? Alguns falam que é só para ter mais cargos políticos, né? E, na verdade, eu estou meio que me posicionando ainda, né? Porque eu acho que a riqueza do Pará não está só aqui em Belém, está no Pará como um todo. O papel da imprensa eu acho importante, né, como veículo de informação. O grande problema é talvez pensar numa neutralidade, né, dependendo do veículo, é muito complicado, porque os 2 maiores veículos, no caso da imprensa, né, escrita, elas são sediadas na capital e com grupos empresariais paraenses, né, locais. Agora, tem outras fontes de informação que têm sido muito mobilizadas pelos 2 grupos, no caso, os blogs, a internet, os e-mails que a gente recebe. Tem outras fontes de informação hoje também que estão, de certa forma, servindo de canal de informação. Só que sem neutralidade, porque é impossível a neutralidade. A imprensa, de uma forma geral, mas a própria elite política estadual, os governantes do estado do Pará, eles estão equidistantes. O eleitorado que vai decidir no dia do plebiscito se concentra em 70% na região chamada Pará Remanescente. Todos acreditam que, por si só, esse plebiscito já estaria tendencialmente decidido. Por isso, ninguém quer se queimar. A grande imprensa, de uma forma geral, eu não vejo uma tendência muito forte para um lado e para o outro. Pelo contrário, eu creio que as grandes lideranças do estado do Pará estão omissas nesse debate. Na imprensa nacional, o assunto foi pouco tratado. Só alguns jornais abriram espaço para discussão sobre o plebiscito. É estranho que um fato desta amplitude, criação de novos estados, alteração da Federação Brasileira, um custo que vai além de R$1 bilhão, que vai onerar toda a população brasileira, que tudo isso não seja notícia. Na verdade, a grande imprensa está escondendo o fato, está escondendo a notícia, e isso só se explica por cumplicidade com aqueles que são economicamente, politicamente interessados na criação dos novos estados. Para debater o desempenho da mídia, além Pará, na cobertura deste assunto, convidamos o editor de opinião do Globo, Aloysio Maranhão, e o jornalista multimídia, Kennedy Alencar, colunista da Folha.com, comentarista da Rádio CBN e apresentador da Rede TV. Aloysio e Kennedy, eu estive no Pará, e a coisa está pegando fogo, a mídia está muito excitada, mas o que se sente é que a mídia nacional
se tivesse entrado nisso, teria realmente dado talvez uma outra dimensão ao próprio debate local, porque há uma ligação entre a mídia nacional e as mídias locais. Agora, por que a nossa mídia, nós temos uma mídia que se pretende nacional, por que ela não entrou? Aloysio, por que você trabalhou em São Paulo, trabalha no Rio, quer dizer, você tem uma visão nacional do... Eu vou dar uma explicação bem simples, até espacial. No caso do Globo, a Folha, eu acho que também. Esse é um tema que entra nas editorias que nós chamamos de nacional, ou poder, ou país. No caso do Globo, houve uma infeliz coincidência de disputar o mesmo espaço a trupe de Lupe, a trupe de Orlando Silva, com o Pará. E o que houve? Quer dizer, algumas matérias saíram sem sequência, porque o noticiário político-policial, digamos assim, cresceu, e o jornal, até a posição do jornal editorial, do ponto de vista do editorial, é contra, sempre foi contra, fez editorial. Agora, infelizmente, por uma questão de hierarquia do noticiário, terminou ficando em segundo plano um assunto importante, porque todos nós, de alguma maneira, vamos pagar despesas que surgirão disso aí. Outra, né? Sem dúvida. Kennedy, como é que você vê essa questão? Você também é multimídia e você tem uma visão de Brasília, uma visão nacional, e de repente a mídia nacional, ela está, digamos, ela está alheia, praticamente alheia, há exceções, claro. Eu acho que o Aloysio, ele tocou num ponto importante, que é a hierarquia da notícia. E houve uma disputa mesmo no noticiário para esses escândalos aí políticos, policiais, né? E a mídia nacional, ela não tem de fato uma visão nacional. A visão nacional da mídia é muito uma cobertura de Brasília, né? Então um tema desse, que tem implicações na federação e é um tema importante, ficou em segundo plano, eu acho, pela mistura dessas duas coisas. Ou seja, na hora de você fechar a quente, Brasília está pegando fogo, o ministro pode cair, tem uma crise internacional grave acontecendo na Europa, e aí tem um problema ali no Pará, e essa visão que eu acho que a mídia nacional às vezes tem de que os assuntos nacionais são assuntos mais de Brasília e menos do Brasil, pode ter influenciado também. Dines. Aloysio, o doutor Dalmo de Abreu Dallari toca aí num ponto, lança, digamos, uma suspeita, não é? Mas nós não podemos entrar, a Justiça Eleitoral nos proíbe de tomar partido, mas de quem foi essa ideia? Quer dizer, o Estado do Pará, evidentemente, não estaria interessado em se mutilar, não é? Houve interesses, houve... Sempre há, não é? Quer dizer, com a Constituição de 88, que foi a Constituição do restabelecimento da democracia e dos direitos civis, houve um sopro de descentralização no país, que era absolutamente vertical e concentrado. Ali, em nome do aumento de representatividade, instalou-se a tal indústria, principalmente de municípios, de criação de municípios, que depois com o Fernando Henrique houve uma limitação. Surgiram 1.000, sem contar os estados, e de fato Mato Grosso é um sucesso, como Tocantins. No caso dos municípios, surgiram 1.000 em pouco tempo. É um grande negócio. Um grande negócio. E 1.000 sem viabilidade de receita. Porque a questão, a visão é sempre paroquial, da política paroquial regional. Do cacique que quer ter uma unidade federativa, a caneta para as nomeações e a criação de cargos cujo custo será pago pelo fundo de participações. Ou seja, todos os contribuintes brasileiros pagam pelo fato de 90% dos 5.564 municípios brasileiros não terem receita própria para custeio. Não tem. Esse é o ponto. Agora, olhando o que aconteceu depois da Constituição de 88, eu acho que o modelo é o mesmo. São mini-oligarquias, composições políticas regionais que querem criar seus espaços de poder usando a caneta e, obviamente, o dinheiro do contribuinte, que essa é a regra. Kennedy Alencar, como é que você vê como é que você explica
esse plebiscito, essa vontade de partir, de fragmentar, não é? É um Estado que, nós vimos, ele é pobre, ele tem deficiências, ele, ao mesmo tempo, é um grande produtor, um exportador de minério, não é? Maior. E de repente, isso tudo é uma perda de tempo, é uma perda de recursos, e a mídia, eu tenho a impressão de que não se deu conta. Como é que você vê isso? Diniz, eu acho que esse argumento do dinheiro público, dos recursos, do Estado deficitário, ele é um argumento importante, mas ele não é o principal. Porque o Estado hoje, do Pará, se dividido, seria deficitário, né? O Pará hoje está com as contas públicas em dia. E se dividido, ficaria deficitário em até 2,5 bilhões, 3 bilhões, os 3 estados naquele território. Agora, isso na situação de hoje, porque se o Estado se desenvolver, ele pode gerar uma receita e deixar de ser deficitário. Eu não acho esse argumento muito bom, porque o Tocantins, região ali que se separou do antigo estado de Goiás, cresceu muito, e o Mato Grosso do Sul também. E eu acho legítimo, viu, Diniz, esses lobbies, ou seja, locais, regionais, por emancipação. Eu acho que a população que está no estado do Carajás, na área hoje que seria o estado do Carajás, que é uma área pobre, distante de Belém, se ela tem um desejo, um clamor de independência, eu acho interessante se fazer essa discussão. O que eu acho que falta é ligar isso com a questão federativa, porque tem o princípio do homem um voto. Então, São Paulo hoje tem 41 milhões de habitantes, tem uma bancada de 70 deputados federais. Devia ter 110, se respeitasse que cada eleitor, né, tem o seu voto correspondente de peso. O futuro estado do Tocantins, se criado com 1.200.000 habitantes, teria direito a uma bancada de 8 deputados federais, quando, na verdade, se fosse respeitar o princípio de um homem um voto, teria que ser 3 deputados, 2, menos do que 4 deputados. Eu acho que uma discussão séria sobre novas unidades federativas, eu não sou contra, porque o Pará tem uma dimensão continental e talvez faça sentido, né, do ponto de vista da racionalidade administrativa, uma divisão, ela deveria levar em conta também a questão da representação na Câmara dos Deputados, porque o Brasil ele não é unicameral, ele é bicameral. E no Senado, os estados já estão representados com peso igual, 3 senadores cada um, para quê? Para que a federação mantenha o seu equilíbrio. E na Câmara dos Deputados deveria haver essa representação de um homem, um voto. Eu não gosto muito desse argumento das despesas públicas, porque ele é um argumento importante. Claro que o Estado tem que estar com as contas em dia, mas se aquele Estado se desenvolve, se ele melhora, se a economia se dinamiza, esse número também pode mudar. E eu acho legítimo ter lobby no Congresso. Isso foi um lobby, claro, feito, se aprovou dentro das normas do jogo democrático, e está sendo feita uma consulta aí no próximo domingo. Vamos a um breve intervalo e voltamos já.